Voltamos aqui no República pela STZ TV, o programa de interesse público e hoje muito especial. Estamos entrevistando Saulo Gomes, repórter e escritor e realmente um ícone da comunicação brasileira. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo Knack, né, Ronaldo? Vamos lá. Saulo, você foi o repórter, na acepção plena e completa da palavra, o repórter que descobriu e trouxe à televisão Chico Xavier. Antes de você citar os números, quantos livros você já vendeu, quantas pessoas assistiram seus filmes, eu queria que você respondesse a uma pergunta que quem lhe acompanha, como é o nosso caso, como é o caso do Ed, como é o caso dos nossos telespectadores, uma pergunta que não, falta uma palavra sua para esclarecimento. Você é ou você não é um espírita? Olha, eu costumo responder de uma forma direta, logo dizendo o seguinte: eu sou repórter. Como repórter, eu tive a felicidade e a visão de entender e descobrir aquele homenzinho lá, como diziam, aquele homenzinho lá em Uberaba, que seria talvez um grande fenômeno, está provado até hoje. Pois bem, entretanto, eu convivi mais de 30 anos com o Chico. Nenhum repórter espírita no Brasil conviveu intimamente com o Chico Xavier durante mais de 30 anos, fazendo centenas e dezenas de viagens com ele e documentando fatos que só agora, depois de 10 anos da morte dele, eu vou revelar no próximo livro meu, chamado, não é sobre espiritismo, é falando o que eu vivi com o Chico Xavier, sem que o povo e até seus parentes tivessem conhecimento em grande parte. Então, depois dessa convivência, Ronaldo, com o Chico, eu em verdade teria até dificuldade. Eu não posso dizer que eu não sou espírita. Entretanto, conhecendo os grandes oradores que estão, as verdadeiras lições que eu ouvi de Chico Xavier em sucessivas noites e madrugadas e reportagens, entrevistas, etc., é uma doutrina tão séria, tão profunda, que eu viajo hoje com minha mulher pelo Brasil afora e ouço em muitos debates, até às vezes em alguns congressos, algumas pessoas se anunciando espíritas com todos os títulos. E eu vejo que ele está muito longe da realidade do que é o espiritismo. Então eu não podia e não posso ser leviano dizendo, eu não dedico nenhum tempo a me dedicar a uma obra social, eu tenho alcance uma leitura muito rápida do espiritismo, dos grandes livros de Allan Kardec, as obras de Chico não, essas eu tenho conhecimento de todas. Então, em verdade, eu não me aprofundei numa história para ter a pretensão de dizer que eu sou espírita. Então, realmente, eu costumo dizer, eu sou repórter. Agora, não posso absolutamente negar a importância do espiritismo como doutrina, como religião, por tudo que eu aprendi com o Chico Xavier. Isso eu respeito. Pena que eu não tenha tempo para me dedicar, para poder dizer assim, eu sou um espírito atuante. Os números dos livros? Olha, todos os livros de Chico Xavier, todos os livros de Chico são recordes de venda no mundo inteiro. Os muitos livros que se escreveu sobre ele também são livros recordes de venda no Brasil inteiro. E, felizmente, o meu trabalho não ficou fora disso, porque como a minha primeira grande entrevista com o Chico, em 68, foi o grande desafio de trazer Chico Xavier para a chamada grande mídia, porque até 1968, Ronaldo e Ed, o público conhecia Chico Xavier através da imprensa espírita. O Chico não ia a nenhum órgão de imprensa, nenhuma grande televisão, nenhum jornal, porque ele vinha de uma triste decepção de uma reportagem de 1944 de Davi Inácio Gemanzon, que o envolveu num escândalo em sua cidade em 1944, e ele ficou 24 anos afastado da chamada grande imprensa. Graças a um trabalho de aproximação que eu fiz sempre dentro desse intuito de querer saber a verdade, de mostrar a verdade, de arrostar com todas as dificuldades para poder fazer um bom jornalismo, independente e honesto, eu consegui chegar ao Chico em 68. Com essa primeira entrevista com o Chico Xavier, ela virou uma das maiores audiências da televisão brasileira. 3 anos depois disso, eu levei, por muita insistência minha, consegui levar Chico Xavier para um programa chamado Pinga Fogo, para que tenha uma ideia, os jovens e telespectadores atuais. Pinga Fogo era uma tribuna livre, onde apresentava com 1h30 de programa semanal, programa ao vivo que só entrevistava políticos, excepcionalmente alguns empresários. E eu consegui furar o bloqueio pela primeira vez, levar Chico Xavier para falar do seu trabalho, da sua obra e do seu espiritismo.
Este trabalho virou recorde absoluto de audiência na televisão até hoje. Em consequência disso, em 2006 lancei um DVD dos mais vendidos no Brasil como reportagem. E agora, pela minha editora Intervidas, da cidade de Catanduva, em 2010 lançamos o livro que está Pinga Fogo com Chico Xavier. Não é o Saulo Gomes que está dizendo, é esse livro que está aqui. Não é o Saulo Gomes que está dizendo. Algumas grandes lideranças espíritas falam deste trabalho. Aqui está a íntegra dos 2 programas de 1971 na TV Tupi, na íntegra, com fotos originais. Foi o último programa de TV preto e branco no Brasil. Então, esse livro é um documento histórico do jornalismo e do espiritismo. E como diz as grandes lideranças espíritas, o espiritismo no Brasil se escreve a sua história antes e depois do Pinga Fogo. Em consequência disso, este livro já ultrapassou em muito, não é romance como jornalismo, já ultrapassou em muito 100 mil exemplares vendidos. E agora, mais recentemente, a primeira grande ONG espírita do Ceará, chamada Estação Luz, eles me convidaram, eles lançaram um filme chamado As Mães de Chico Xavier. Consiste em que esse filme? A história de mães verdadeiras que de forma trágica perderam seus filhos e que encontraram um alento e até uma explicação de que existe vida após a vida por parte dos seus filhos através das psicografias assinadas por Chico Xavier. Eles me procuraram para organizar o livro. Aceitei a incumbência. Ao organizar o livro para mostrar apenas os bastidores do filme, eu aí vi que 4 grandes temas estavam sendo abordados ali, todos eles falando de perdas irreparáveis que estão em milhões de lares no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O suicídio, a droga, o aborto, é um quarto tema. O aborto, a droga, o suicídio e a morte. Desculpa, os 4 grandes temas que falam de perdas irreparáveis. Então, o que eu fiz? Fui procurar nos nossos arquivos, dentro daquilo tudo que fiz com o Chico esses anos todos, o que Chico Xavier e grandes outros autores espíritas escreveram sobre esses temas, como mensagem de paz, de amor, de conforto acima de tudo. E aí está o livro, que já se aproxima também de 100 mil exemplares vendidos, embora não seja um romance. E tem um detalhe importante, Ed. E o Saulo sabe disso. Hoje, uma tiragem de 3 mil exemplares em língua portuguesa é expressiva. Sim. Não sendo romance, exatamente. Né? Então, quando o Saulo fala mais de 100 mil livros, é realmente uma coisa extraordinária. Os filmes têm sido assistidos por que quantidade de... Olha, esse grupo lá de Fortaleza lançou uma linha de filme chamado Filme Transcendental. Então, começou... Com o primeiro filme que eles lançaram no cinema, voltado para o aspecto espírita, para as obras espíritas, foi do grande médico cearense Bezerra de Menezes. Eles tiveram filmes totalmente voltados para a doutrina espírita, público espírita e não espírita, compareceu em números superior a 600 mil pessoas na bilheteria. Na sequência, em 2010, quando do advento da comemoração do centenário de Chico Xavier, seu centenário de nascimento, foi quando eu lancei este livro, Pinga Fogo, o Daniel Filho, que havia nos procurado, pegou esse programa, Pinga Fogo, transformou na base de imagens para fazer a história completa de Chico Xavier num filme chamado Chico Xavier, o filme, lançado dia 2 de abril de 2010. Deu 4.600.000 espectadores passando pelas bilheterias. Logo no mesmo ano de 2010, em setembro, eles fizeram o 3º filme dentro da linha Transcendental, baseado num romance de 1944, também do Chico Xavier, assinado por um espírito chamado André Luiz. Esse filme deu quase 5 milhões de pessoas, chamado Nosso Lar. E mais recentemente, no ano passado, eles lançaram As Mães de Chico Xavier, que já se aproxima de 1 milhão de espectadores passando pelas bilheterias dos filmes. Então, uma coisa muito curiosa para encerrar. Tanto o livro como o cinema, nós temos constatado nos meus DVDs, nos meus livros, Pinga Fogo e Mães de Chico Xavier, que 54% das vendas é o não espírito que tem comprado. E o cinema, a frequência no cinema também é de um público superior a 50% de não espíritas. Então, uma coisa interessante, aí vem o seu amigo, colega, repórter, dizendo que se sente gratificado. Graças à insistência, viu, Ed,
de um repórter, graças à paciência do repórter, graças a tantos meses de passa fora, de expectativa, até conseguir me aproximar de Chico Xavier, conseguiram convencer no dia 2 de maio de 68 de que eu queria fazer uma reportagem séria, honesta, sem partir-pris, sem interpretar ou analisar o fenômeno ou não espírita, ele, ou não, enfim, mostrar o trabalho dele, se era sério ou não. Graças a tudo isso, hoje nós temos todo esse recorde de venda. E o jornalismo levado a sério, prevalecendo, que eu acho que a maior prova da independência e da honestidade que se pode ter no nosso trabalho foi exatamente isso. Bom, só para ter uma ideia, como o Brasil era a maior nação católica do mundo, não está muito longe disso. Nós conseguimos agora, com o nosso trabalho, ajudar um pouquinho a eleger no SBT, maior brasileiro de todos os tempos, uma promoção da BBC de Londres, só para vocês terem ideia como a Igreja Católica ainda é forte no Brasil. Números oficiais do IBGE recentes, censo 2010, o Brasil tem 123 milhões de católicos, 42 milhões de evangélicos, cresceu muito o mundo evangélico, e 3 milhões e meio apenas de espíritas. E esses 3 milhões e meio de espíritas têm em Chico Xavier um nome brasileiro que está num painel mundial, dentre outros 24 nomes, não vou citá-los todos, mas na África ganhou representante Mandela, nos Estados Unidos Ronald Reagan, na França foi o Marechal de Gaulle, na Inglaterra foi o Winston Churchill, aqui na América do Sul o ex-presidente suicidou-se durante um golpe militar, Salvador Allende, e lá está Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Respeito pelo brasileiro, espírita e não espírita, pelo nome de Chico, que deu a ele uma votação superior a 5 milhões de votos na promoção do SBT. O que o fez a procurar o Chico Xavier? A vontade de saber quem era Chico Xavier. Em síntese, por quê? Eu era repórter do Rio de Janeiro. Em 1961 eu conheci Davi Nasser, que tinha feito um grande escândalo, ele e Gemanzon, na reportagem que eu fiz referência há poucos instantes, na revista do Cruzeiro, em 1944. Em agosto de 1944, eles publicaram uma matéria chamada Detetive do Além, mostrando o trabalho de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Desmoralizar o Chico. Foi um trabalho depreciativo. Depreciativo. Então o Chico, por isso que eu citei há pouco, ele ficou 24 anos afastado da chamada grande imprensa. Eu não queria mais por causa dessa questão. Exatamente. Passaram alguns anos, eu fui repórter convidado pelo Davi Nasser para participar de um programa chamado As Grandes Reportagens na TV Tupi do Rio. Eu era moço, tinha apenas 5 anos na profissão, no rádio, isso é 61. E um dia o Davi Nasser me contou essa história, dizendo, olha, Saulo, eu tenho um arrependimento muito grande, fiz uma reportagem escandalizando o Chico Xavier, depois eu e o Gemanzon vimos um mal que nós praticamos, um homem bom, puro, mas não tem mais conserto. Eu tinha até vontade de pedir perdão a ele, nunca tive coragem. E eu guardei aquilo. Aí vem a história do repórter, viu, Ed? Quer dizer, isso é que eu acho que também falta aos colegas. Eu guardei um pedacinho na minha mente, assim, de uma pauta. Quando em 66, contei há pouco, eu fui proibido pelo governo militar de trabalhar no Rio e me transferi para São Paulo, eu descobri que o Chico Xavier constantemente estava em São Paulo, fazendo tratamento médico, participando de promoções assistenciais, indo a reuniões espíritas, congressos, etc. Tentei, através de alguns espíritas, conseguir me aproximar dele. E no dia 2 de maio de 68, ele resolveu me receber na sua casa, sem câmeras e microfones, para uma conversa. E o resultado dessa primeira conversa foi essa primeira entrevista que eu falei há poucos instantes. Eu me interessei por isso. Eu queria saber se o Chico Xavier era o Deus ou o demônio, que um e outro grupo dizia. Então, que impressão ele lhe deu quando você o conheceu? Olha, é muito difícil, embora eu tenha parece uma certa facilidade para descrever, mas descrever é emoção, veja bem. Eu tinha tido grandes reportagens na minha vida, grandes líderes, participei de subir muitas vezes os morros do Rio, os grandes bandidos da época, já existiam como hoje, né? Então eu subi muitas e muitas vezes com meus colegas da época os morros do Rio, tinha passado muitos apertos, muitos problemas, vivi a dureza de uma cadeia muito dura como preso político, como exilado depois como preso político, mas olha, entrevistei importantes chefes de Estado brasileiros e não brasileiros, realmente é indescritível a emoção que tive quando de repente, dia 2 de maio, por acaso dia do meu aniversário, eu estou parado em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, câmeras como essa aqui da República nesse momento, ali na minha frente, a câmera da TV Tupi, e eu olhando para o Chico Xavier dizendo assim, bom, mas
que é que eu vou perguntar a ele se eu não me preparei para perguntar nada? Eu vou perguntar o quê? Se ele é espírito, eu sei quem ele é, não preciso perguntar. Consulta aí no meu site a primeira entrevista com o Chico, vocês vão ver a inspiração que veio naquele momento, misturado com a emoção do repórter. Eu fiz perguntas que eram aquela história, fugia da rotina. Então, o que eu perguntei ao Chico na primeira entrevista, por exemplo? Nós tínhamos saído de uma vitória muito grande do Barnard na África e do Zerbini no Brasil, os dois grandes transplantes. Então, eu perguntei a ele qual era o destino do transplantado no Brasil, o que era o aborto, qual era a posição dele em relação ao homossexualismo, falta de legislação, etc. Como ele entendia a conquista do espaço. Leia o meu livro na página 99, vocês vão ver 39 anos antes da NASA descobrir água na Lua, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, de dezembro de 1971, diz: o mundo, os cientistas vão encontrar água na Lua e vai poder montar na Lua uma base para a conquista do espaço. Só agora, em outubro do ano retrasado, há 39 anos depois, veio um cientista-chefe da NASA chamado Anthony Colaprete e declara ao mundo, e eu estou publicando isso num novo trabalho meu, que foi encontrada água na Lua, que agora vai poder explorar o solo lunar para a conquista do espaço. Então, tudo isso é privilégio do repórter. Nasceu da audácia do repórter de perguntar a um líder espírita, no caso, tudo menos sobre espiritismo. Eu perguntei ao Chico tudo, menos sobre espiritismo. A gente vê a visão realmente do repórter de buscar, de ir atrás, de não ter vergonha de perguntar as coisas. Claro. Hoje, a gente não vê isso no repórter. Infelizmente. Lamentavelmente, é um papelzinho na mão, né? Então, olha, eu não vou entrar em detalhes porque não há tempo. Eu sabe do tempo, vou dar um exemplo. Estava fazendo reportagem com o Chico Xavier e de repente houve um grande incêndio ali num prédio ao lado. Eu atendi a minha reportagem e nem consultei meu chefe, o diretor de jornalismo, se eu devia cobrir aquele evento. Eu fui correndo fazer um outro evento. Há pouco tempo eu vivi uma experiência de um acontecimento fantástico em Ribeirão Preto. Eu, fora da mídia, vi um colega de televisão fazendo uma reportagem. Está vendo aquele homem ali? Que ele é um cientista, um homem importante. Ela está vestido de palhaço, está com o nariz ali de palhaço, com uma placa dizendo que foi ao banco pagar imposto de renda que os ladrões de Brasília, na política, vão levar dele. Isso é um protesto fantástico contra a extorsão que se tem no governo de tantos impostos. Aproveita, faz. O colega olhou para mim e disse: matéria interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar para ir lá o programa do fulano, aí ele conta essa história lá. Esse repórter, estava ali na Praça 15, ao meu lado, com aquela pequena multidão vendo aquela coisa esquisita, aquele homem com aquelas placas de protesto, com o nariz de palhaço, fazendo um protesto desse, de uma coisa que 100 e tantos milhões de brasileiros gostariam de estar fazendo. Ele era a expressão o desabafo desses tantos brasileiros, e ele achou: não, eu estou aqui para fazer uma outra pauta. A outra pauta é entrevistar os feirantes que estavam ali protestando contra determinado ato da prefeitura. Então, esse, viu, Ed, você que é um jovem repórter, é por isso que eu sobrevivi nesses 57 anos e tenho esse carinho de vocês, até com esses exageros que o Ronaldo e o Ed acabaram de falar a meu respeito, mas eu não sou gênio, eu sou de uma geração, não era só o Saulo Gomes, eu sou de uma geração que este era o nosso trabalho e, acima de tudo, repito, colocamos a independência, a dignidade, a lealdade, a fidelidade, a coragem para fazer a boa notícia. E os resultados, felizmente, estão aí compreendidos por vocês, jovens colegas, e por grande parte do público que nos lê e nos ouve. Saulo, como é que o Assis Chateaubriand se comportou quando você atingiu aí o recorde de audiência em televisão, na história da televisão brasileira? Não batido até hoje, Ed. Sim, exatamente. Como é que ele se... Porque ele era uma pessoa diferente do meio de comunicação, exato, né? Como é que ele Olha, eu tinha tido alguns grandes trabalhos antes de Chico Xavier com Assis Chateaubriand ainda vivo. Então, Chateaubriand era, acima de tudo, jornalista. Eu recomendo, e sei que aqui o programa não é feito para isso, mas peço licença, um grande repórter, um grande jornalista e escritor chamado Fernando Moraes fez um livro fantástico chamado Chateau, o Rei do Brasil. Isso. O Chateaubriand era exatamente aquilo. Aliás, aquilo deveria ser obrigatório,
para o aluno, no primeiro dia da aula de jornalismo, ele ler aquele livro. Exatamente. Extraordinário. Ele prova que, através dos depoimentos documentos, que o Chateaubriand era um deus e era um demônio, dependendo da posição que cada um pensava. Pois bem, porque o Chateaubriand podia ter e teve muitos e muitos grandes defeitos, mas a maior rede de rádio, jornal, televisão e agência de notícias da América Latina, na marra ele fez sozinho, com 92 empresas, quando a Tupi fechou em 2 de maio de 1980. Segundo, sem parceiro nenhum estrangeiro, sem nenhum sócio estrangeiro, exclusivamente brasileiro. Era tão patriótica a atitude de Assis Chateaubriand que, prestem atenção, a rede-chave, a principal rede de televisão de Assis Chateaubriand, nenhuma delas tinha nome que não fosse brasileiro, e bem brasileiro. Tupi, Guarani, em Belo Horizonte, Baré, no extremo norte, Piratini, em Porto Alegre, ia falar da sua terra, Piratini, em Porto Alegre, Itacolomi, enfim, tantas outras, só nomes indígenas, a sua grande rede. Então foi realmente um gênio, e eu, felizmente, com meu estilo atrevido, embora muito jovem, eu era um pigmeu no campo jornalístico, perto de Assis Chateaubriand, mas ele tinha olhos para os repórteres que eu entendia que mereciam apoio. Então eu ganhei apoio dele muitas e muitas vezes, e até umas cartinhas guardadas que me orgulham muito. Passaram alguns anos, veio no seu lugar Edmundo Monteiro, cujo documento irei publicar, falando da presença de Chico Xavier nos Diários Associados e agradecendo a maior audiência da história da televisão brasileira, isso já em nome de Chateaubriand, assinado pelo senhor Edmundo Monteiro, em 1968. Saulo, como é que se comportou a Igreja Católica quando você levou? Em duas etapas muito curiosas. A primeira já publicada, a segunda vou publicar no meu novo livro. Quando nós fizemos o Pinga Fogo, imediatamente após o segundo Pinga Fogo, o primeiro foi em julho de 71, o segundo em dezembro. Logo nos primeiros dias de janeiro de 72, reuniu-se a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros do Rio de Janeiro, comandados pelo grande Dom Ilvo Loscheider, e assinaram uma nota de protesto dizendo, em outras palavras, que a presença de Chico Xavier no Pinga Fogo, na televisão, era um desserviço à educação brasileira. Essa mesma Igreja Católica. Publicado, isso foi, eu vou publicar novamente esse protesto no livro. Essa mesma Igreja Católica, no Brasil, através de um dos seus maiores líderes mais recentes, hoje o Bispo Emérito de Goiás, chamado Dom Tomás Balduino, com quem eu estive o ano passado, quando participei com o meu trabalho de um congresso espírita lá em Goiânia, Dom Tomás Balduino, Bispo Emérito de Goiás, membro da CNBB, ex-presidente da Pastoral da Terra, assinou um documento onde diz exatamente isso. A doação que o senhor Chico Xavier fez à nossa igreja para construir a grande obra que construímos para ajudar crianças lá em Goiás Velho, representa o senhor Chico Xavier, um ato ecumênico que pretendo seguir. Isto é desconhecido, é homenagem à República aqui, ao Ed, a você, estou fazendo uma revelação cujo detalhe vou trazer no novo livro. Existe nesse instante uma obra no Brasil chamada La Fraternidade no interior de Goiás. São espíritas e católicos conduzindo uma obra que atende mais de 430 crianças, que foi o sonho de Chico Xavier manifestado no documento em 1975 e que agora conseguimos concretizar o ano passado. Então, o outro lado da medalha, essa mesma igreja de bispos que assinaram em 72 uma nota contra Chico Xavier, assinaram uma agora de apoio a ele, ao nome dele, no meu livro, e ajudaram, depois que ganhamos na competição maior brasileira de todos os tempos, o primeiro programa que nós ganhamos da Irmã Dulce, da Bahia, grande parte da votação da Igreja Católica, da Irmã Dulce e dos evangélicos veio para Chico Xavier, ajudando a fazer o maior brasileiro de todos os tempos. Tá certo, a gente vai daqui a pouco, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais outros assuntos. Eu quero perguntar também... Mas já passou a hora do programa? Não passou a hora, não, tem muito programa ainda pela frente. A gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras perguntas. Hoje entrevistando no República Especial, Saulo Gomes, repórter e também escritor. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos.